Vamos falar hoje sobre o livro de Efésios, né? Continuando. Aí o Marcelo falou sobre Efésios 1, nós vamos falar sobre Efésios 2. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2. Vamos ler na íntegra e depois nós vamos destrinchar um pouquinho. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro da inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte desta habitação, onde Deus vive em seu Espírito. Amém? Senhor, essa é a sua santa palavra, que o Senhor nos deixou para nos instruir, para nos orientar, para nos redarguir, Senhor. Pai, eis aqui, Senhor, o teu povo, eis aqui a tua serva, Senhor, usa-me conforme a tua vontade, abre o nosso entendimento, abre, Senhor, os nossos olhos espirituais, para que nós vejamos, Senhor, o privilégio de te servir, Senhor, que essa palavra seja gravada em nossos corações, para que não esqueçamos, Senhor, da importância que é sermos teus. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém? Glória a Deus. Maravilhosa essa palavra, né? Paulo aqui ainda estava na prisão. Dan, você preparou aquela imagem que eu mandei para você? Paulo ainda estava na prisão, né? E ele escreveu essa carta aos Efésios.
orientando eles a respeito da união, a respeito do que é viver em Cristo, né? Então, aqui no verso 2, ele diz, né, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que não creem, né? Não existe meio termo, né? Aqui Paulo deixa bem claro que ou nós somos dele, ou nós somos do outro lado, né? Esse negócio de, não, eu sou ateu, ou eu creio, mas do meu jeito, não existe, amados, né? A Bíblia é muito clara. Aqui ele fala, né, o Espírito que opera no coração daqueles que não creem, daqueles que não estão com Deus. Então, quando nós estamos no Senhor, nós precisamos nos submeter ao Espírito do Senhor. Mas a Bíblia diz, né, que o diabo fica onde? Quietinho lá no inferno, né? No calorzinho, né? No calorzinho? Não, né? Ele fica ao nosso derredor, tentando nos tragar. E esse espírito que está no mundo, né? Esse espírito dos poderes do mundo invisível, né? Que muitos, não creio. Eu vi uma postagem esses dias a respeito do Espírito Santo, e aí tinha um comentário, né? Aprendi com a Esté a ver os comentários, né? Porque os comentários são os melhores. Às vezes ela manda alguma coisa falar, os comentários são os melhores. E aí tinha um comentário lá, né, dizendo assim, vocês não creem em espíritos, mas fica falando de espírito, né? E não conseguem discernir a diferença do que é o Espírito Santo de Deus e o Espírito, né, esse Espírito que ele fala, que opera no coração daqueles que não creem, o Espírito do mundo invisível. Sim, espíritos, nós acreditamos, nós sabemos. O que nós sabemos e não acreditamos é que são espíritos de entes falecidos, espíritos de pessoas. Isso não existe. A Bíblia é bem clara quando diz que ao homem é dado morrer uma vez, e aí depois disso é o juízo. Não tem essa história de voltar em outro corpo, em outra chance, outra encarnação. Isso não existe, né? Mas existem, sim, espíritos malignos que ficam ao nosso derredor, nos tentando. E quem aqui pode dizer, eu não sou tentado? Né? Quem aqui pode dizer, nenhum momento eu me irei? Né? Nenhum momento eu tomei uma atitude. Eu falo isso muito das crianças, né? É horrível quando nós vemos essas notícias de, pai atirou criança na parede porque chorava, pai. Mas toda mãe sabe que tem um momento que dá vontade de esganar as crianças, porque é o cansaço, toda a situação, né? Que nós não vivemos apenas, a maternidade é maravilhoso, mas nós não vivemos só como mãe, nós somos mãe, nós somos dona de casa, muitas trabalham fora, né? E aí um estresse, um cansaço, e a criança chorando às 3 da manhã, o que acontece? Os espíritos que estão no mundo invisível estão ao nosso derredor. Se a gente der uma chancezinha, filha, a gente taca na parede também. Porque é um momento de loucura. Né? É um momento que nós perdemos o juízo. Mas, quando nós estamos nos submetendo ao Espírito Santo de Deus, ao domínio próprio, né? A gente respira, né? Às vezes vai na janela, dá um grito e volta. Né? Eu estava contando aí que ontem foi sábado, sexta-feira, simplesmente eu fui para o fundo da minha casa e chorei, porque no desespero, irmãos, né? Eu saí de um apartamento para uma casa, mas por incrível que pareça, o apartamento era maior que a casa em si, e tinha muito lugar de armazenamento, né? Inclusive a área de serviço era escondidinha, agora a área de serviço ela é passagem para o quintal. Então, não dá nem para pôr bagunça na área de serviço. E aí, né, sabe quando você põe a caixa para cá, aí põe para lá, aí volta para cá. Aí, simplesmente, eu chorei. Eu sentei, chorei. Aí, levantei, enxuguei a lágrima e fui lá montar o móvel que tinha que montar. Né? Por quê? Porque nós somos humanos. Né? Agora, nós não podemos entrar num desespero. Nós precisamos respirar, pedir ao Espírito Santo do Senhor que tenha domínio sobre nós, para que nós tenhamos domínio próprio. Amém? Então, quando Paulo fala, nos quais costumavam viver como o resto do mundo,
Às vezes nós vemos, e nós mesmos vivemos, como o resto do mundo, irmãos. Nós somos tão influenciados, nós somos tão bombardeados dia após dia com a situação do país, com finanças, com isso, com aquilo, que a gente se torna igual. Que a gente se torna como, não que nós somos melhores, né? Principalmente para quem está assistindo, nós somos melhores, não. Mas o Espírito Santo de Deus, sim, ele é melhor. E é nele que nós precisamos nos fixar, nos orientar, porque senão nós vivemos como o resto do mundo, né? Sem esperança, sem domínio próprio. Não sei se vocês viram a notícia essa semana, eu fiquei estarrecida, que simplesmente um taxista esfaqueou a mulher, acho que 14 vezes. Vocês viram isso? Ele parou, acho que teve alguma briga no trânsito, e apareceu a filmagem, né? Ele fecha ela, aí ele vai lá e esfaqueia a mulher, simplesmente, aí acho que cansa de esfaquear assim, aí abre a porta, entra e esfaqueia ela mais uma vez, aí entra no carro e vai embora. Né? Eu não sei se foi 7 ou 14 vezes, mas foram muitas vezes. Né? Quer dizer, a pessoa deve estar tão cheia de ira, irmãos, né? Porque não é uma coisa assim, quer dizer, ele foi, ele fechou, ele parou, ele desceu do carro, ele foi lá, a mulher deve ter pedido, pelo amor de Deus, era uma mulher, né? Então, quer dizer, certamente, alguma coisa que aconteceu antes ali no trânsito, mas será que algo disso é suficiente para você matar uma pessoa? Né? Isso não é, humanamente falando, é impossível, mas a pessoa se entrega totalmente aos espíritos que estão nos rodeando. Então, se nós vivermos como o mundo, nós vamos estar e responder como o mundo. Nós vamos agir como nós não somos melhores do que ninguém. Né? Por isso, nós precisamos estar firmados em Deus. Amém? E aí, Paulo, no versículo 3, ele se inclui, né? Ele fala, porque até aí ele está falando, vocês, aí ele fala, não, todos nós vivíamos desse modo. Né? Não é um, não é outro, mas todos nós vivíamos desse modo, de acordo com aquilo que o mundo ditava, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Então, aqui não há nenhum tipo de predileção, ou nenhum tipo de qualidade em nós que nos faça ser melhor. Né? Mas nós precisamos nos separar desse mundo, cada vez mais. Nós precisamos nos separar das atitudes deste mundo. Como você tem tratado sua esposa? Como você tem tratado seu marido? Como você tem tratado seus filhos? Né? Às vezes os filhos são oprimidos, irmãos, porque nós projetamos neles aquilo que nós queremos, né? Aquilo que nós não vivemos. Então, nós oprimimos os filhos. E eles sentem como se tivessem que ser perfeitos, mas nós não somos perfeitos. Sim ou não? Quem nunca, né, tomou uma atitude com o filho que depois fala assim, não precisava ser desse jeito. Né? Cobrança demais. Nós vemos adolescentes, inclusive nas igrejas, se suicidando. Porque há uma cobrança fora do comum. Né? Não há uma orientação, e às vezes não há nenhum exemplo dentro de casa. Né? Mas há uma cobrança. Às vezes nós estamos em pé de guerra com o marido, mas aí vamos para o filho e falamos, não, você tem que ser assim, né? Porque nós sabemos o que é certo, e nós falamos aquilo que é certo, mas nós vivemos aquilo que nós temos pregado, aquilo que a palavra diz? Será que alguém de vocês pode levantar a mão e dizer assim, eu vivo plenamente a palavra de Deus? Eu vivo plenamente a palavra de Deus? Será que alguém de nós pode? Então, nós temos a oportunidade de ouvir a palavra, nós temos a oportunidade de estudar a palavra, nós temos a oportunidade de vivermos isso. E nós precisamos fazer isso, enquanto há tempo. Amém? Aí ele fala, né, mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que Deus é esse, que Deus é esse. Se às vezes a gente tem dificuldade de amar o filho, porque o filho está sendo desobediente, que saiu daqui de dentro, né, das mães, às vezes, não, a gente fica bravo, fica irado.
não quer nem ver, né? Fala assim, não, vai para lá, depois eu falo com você. Agora não. Mas Deus, vendo tudo isso em nós, todo esse lixo que nós tínhamos, nos amou tanto. Né? Só isso já devia fazer com que nós vibrássemos no Senhor. Só isso devia fazer com que nós chegássemos aqui já pulando, né? E o Ministério de Louvor não precisasse ficar dando corda. Vamos, irmãos! Adore, irmãos! Vamos, irmãos! Né? Se nós pensássemos nisso, se nós vivêssemos isso, nós celebraríamos diariamente, constantemente, esse amor. Amém? Que, embora estivéssemos mortos, diz o verso 5, por causa dos nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Esse é outro ponto, né? Nada que eu fizer pode gerar salvação. Mais para frente ainda ele fala, isso não vem de vós, né? É dom de Deus, para que ninguém se glorie. Ninguém pode falar assim, eu sou salvo por quê? Né? Eu sou tão boa. Eu fiz tanta coisa, né? Outro dia, eu pregando aqui, eu falei com vocês, né, que eu descobri que eu não era tão boa, né? Que algumas coisas você fala assim, não, eu tenho esse defeito, mas, em compensação, eu tenho isso. Aí Deus foi me mostrando que não era bem assim, né? Na verdade, eu não sou tão boa como eu pensava. Né? Porque, às vezes, né, irmãos... Sim ou não? Vocês não pensam também? Essa qualidade eu tenho. Isso, né? E muitas vezes falam, bom, eu pelo menos eu sou assim, eu gosto de ajudar as pessoas, né? E Deus fala assim, mas você espera em vós. Eu pensando em Deus, né? Mas você espera troco, né? Não faz para receber, mas quando não recebe, fica chateada. Eu fui pensando, falei, verdade, Senhor, né? A gente fala, não, eu faço sem esperar, mas, na verdade, a gente sempre espera alguma coisa. E aí a gente vai descobrindo como que a gente é falho. Né? Então, se fosse por nossos próprios dotes, né, pelos nossos próprios olhos azuis, né, nós estávamos perdidos, porque eu não tenho olho azul. Né? A maioria aqui não tem. Não é pela graça. Ele nos amou tanto, que nos deu, que deu a vida eterna, que deu a sua vida em nosso lugar. Amém? Então, não há obras que nós possamos fazer para que nós sejamos salvos. Né? As obras, na verdade, deve ser um reflexo daquilo que nós vivemos, porque de graça recebei e de graça dai. Amém? Então, quando a gente tem uma coisa boa, a gente quer partilhar. Se nós vivemos em Cristo, nós vamos refletir a glória de Cristo. Se Ele deu a sua vida, nós vamos querer também dar nossa vida pelo outro, fazer algo pelo outro. Né? Então, as obras nos acompanham, sim, né? Mas não é o nosso carro-chefe, né? Não é ela que nos leva à salvação. Ao contrário, ela é um reflexo da nossa salvação. Todo aquele que é salvo tem boas obras. Amém? Embora estivéssemos mortos em nosso pecado, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pois Ele ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Esse é outro ponto. Você entende a posição que Deus te colocou? Estamos assentados nas regiões celestiais. Por isso que vocês estão assim, né? Vocês não estão aqui, é isso? Né? Pode responder, amém! Estamos assentados nas regiões celestiais, quer dizer, nós não somos influenciados por aquilo que acontece aqui. Nós somos influenciados por aquilo que acontece no céu. Né? Por aquilo que é determinado pelo Senhor. Então, nós estamos assentados com Cristo. Né? Sofremos muitas vezes, como Ele sofreu, mas nós seremos também recompensados. Nós seremos recompensados. Glória a Deus. Nós não fazemos pela recompensa, mas vai ser bom, gente. Né? Eu costumo dizer assim para Deus, né? Se eu soubesse, se Jesus descesse aqui, aparecesse e falasse, você não tem mais salvação. Você vai para o inferno. Não adianta. Eu ia dizer,
tudo bem não, né? Eu ia chorar, espernear, tal, não tem jeito, Senhor. Mas, né, e não tem no jeito, eu ia falar assim, mas eu posso continuar trabalhando, né, levando, quem ainda tem chance para o Senhor, eu posso continuar vivendo assim, porque já não há mais espaço para nós vivermos de outro jeito. Né? Quando nós vivemos com Cristo, nós não conseguimos, irmãos, voltar atrás para viver como nós vivíamos antes. Não há mais espaço. Eu não consigo me ver mais indo num baile, né? Não só por causa da idade, né? Mas tem baile da saudade, irmãos. Né? Mas eu não consigo me ver mais tendo prazer nessas coisas. Né? O prazer de viver nisso. Né? Não há mais. Porque nós estamos assentados em lugares celestiais. Então, é essa que deve ser a nossa lembrança e nossa atitude quando nós vivemos algumas dificuldades. Não, peraí, né? Se o diabo vem me tentar, peraí, eu estou acima de você, porque eu estou assentado com Cristo. Estou em dificuldade, é verdade, mas eu estou assentado com Cristo. É Ele quem me guia. Né? A minha boca, os meus lábios, é do Senhor. Eu não vou soltar profanação, eu não vou falar palavrão, eu não vou amaldiçoar ninguém, porque eu estou assentado com Cristo. Não há como você estar assentado com Cristo se você está xingando alguém. Amém? Lembre-se da sua posição. Né? Vocês estão sentados aí, está todo mundo bonitinho, né? Assim, né? Em casa a gente fica assim? Não, né? A gente põe o pé para cima, né? O Dani assistia a TV com a cabeça para baixo, de cabeça para baixo. Ele põe os pés para cima do sofá e a cabeça para baixo. Né? E às vezes eu vejo a Elisa, ela faz igualzinho, eu acho engraçado. Está dando DNA. Né? A gente fica à vontade, né? A gente vai para a cama, a gente se estica. Porque nós estamos em outra região, né? em outro lugar. Aqui vocês estão assentados direitinho. Se nós vamos num lugar formal, nós sentamos direitinho. Né? Então, lembre-se, não importa se você está com o pé para cima, se você está em casa, mas a sua posição espiritualmente é assentado nas regiões celestiais. Amém? Nunca você vai descer do seu táxi, do seu Uber, e esfaquear alguém, porque você está assentado nas regiões celestiais. Né? Então, você vai respirar e falar, Senhor, tem misericórdia. Né? E às vezes a gente fala, não, jamais faço isso. Gente, mas quantas vezes eu pensava assim, tomara que encontre um poste pela frente, sabe, aqueles caras que vai te cortando, está com tanta pressa, toma... Gente, isso é coisa que se pense, né? A gente fala, não, Senhor, toma frente, que não aconteça nada, ainda ora pela pessoa, né? Porque nosso ímpeto nunca é bom, amados. Aí nós vamos lá para o verso 14, que diz assim, porque Cristo é a nossa paz. Nós vivemos num mundo em que não há paz. Não há paz no trânsito, não há paz nem nas nossas casas, se nós deixarmos, né? Porque quem aqui concorda totalmente com seu marido? Levanta a mão. Quem? Certo. Quem concorda totalmente com a sua esposa? Os mentirosos também estão incluídos. Aí chegou a sua esposa, ô Marcos. Quem concorda totalmente com o seu esposo? Ele disse que você. Não há, gente, não há. Né? E olha que foi aquele que você escolheu para casar. Foi aquele que você escolheu para estar junto o resto da sua vida. Né? Mas, às vezes, não há paz. Porque não há uma concordância e não consegue resolver em paz. Por quê? Não estamos nas regiões celestiais. A gente desce do salto, literalmente. Né? O seu salto deve te manter na região celestial. E aí nós entramos em guerra dentro de nossa própria casa. Mas é porque ele falou assim. Não importa. Mas é porque ela... Não importa. Né? Em algum momento você vê Jesus falando assim, não, é porque você... Não, é porque... Não.
né? Ele simplesmente diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ora pelo seu inimigo, né? Que às vezes parece que é inimigo, né, dentro de casa, né? Nós precisamos concordar com tudo? Não. Mas nós precisamos aprender a viver em paz, porque Cristo é a nossa paz. Amém? Ele uniu, e aqui, né, ele está falando sobre os judeus e os gentios, porque os judeus nem falavam com os gentios, né? E ele uniu aqui os judeus e os gentios em um só povo, ao derrubar um muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei. Perdão. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz, ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Então, nós fomos, por isso que fala nascer de novo, né? Por isso que nós nos batizamos e dizemos, nós estamos matando o velho homem, né? Afoga e deixa lá. Tem gente ressuscitando o velho homem, né? Nós demonstramos com nossa atitude, confessamos a nossa crença. E ele nos reconciliou com Deus em um só corpo por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Então, se judeus e gentios podem se unir em Cristo, quanto mais nós, que não somos judeus, né, que somos todos gentios, né, que nos tornamos filhos do Senhor por adoção. Amém? Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Lembra que aqui quem está falando é um judeu, tá? É um judeu que perseguia, inclusive, os cristãos. Mas ele está dizendo, não tem mais essa separação. Jesus derrubou esse muro, não existe mais. Juntos nele somos sua casa, edificado sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Não sei quem viu, que eu mandei no grupo da igreja, falar na comunidade, a foto, você pôs aí? Eu mandei um vídeo até falando da pedra angular. Quem viu? Bem interessante, né? Então, a pedra angular a pedra que fica ali, né, em cima, num ângulo que sustenta todas as outras pedras. Tá? Aí não há cimento, não há argamassa, não há nada. É essa pedra que segura. Né? Então, você pode falar assim, mas tirar qualquer outra pedra também vai cair. É verdade. Só que se você colocar, não pôr a pedra angular, não tem uma pedra que segure. Se você pegar uma das outras pedras para pôr ali, não, tem que ter a pedra angular para segurar. Se não houver a pedra angular, não existe essa edificação, esse arco. Né? Então, quando fala que Jesus é a pedra angular, né? Isso é muito, muito rico, né? Porque é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos mantém juntos. Né? Quem aqui gosta de azul? É o preferido. Quem prefere o verde? Quem prefere o amarelo? Ih, o amarelo está perdendo. Quem prefere o rosa? Então, as cores conseguem nos unir? Né? Não consegue, né? Quem aqui é corintiano? Não, quem aqui torce pelo Corinthians? Né? Você não pode dizer, sou corintiano, né? Isso não te define, você é cristão, amém? Mas você pode torcer por um time. Quem torce pelo time? Pelo Corinthians. Quem torce pelo São Paulo? Cadê o Danilo? Quem torce pelo Palmeiras? É o Wagner. Tem um, então. Né? Tem Cruzeiro do Sul, Cruzeiro do Norte, Jaú, 15 de Jaú. Né? Quem torce pelo 15 de Jaú? Gente, time vai nos manter unidos? E você nem consegue, olha, a Carol mesmo, que falou aí que é corintiana, é filha de um São Paulino roxo, né? Mas, né, já pensou se ela falasse, não é mais minha filha porque torce por outro time. Não é isso que nos define. Né? Mas Cristo nos define.
Cristo nos mantém unidos. Cristo nos mantém junto. Por isso nós precisamos andar com Ele, estar nele e permitir que o Espírito Santo de Deus seja aquele que guie nossos passos. Amém? Como eu vou fazer isso? Conhecendo a palavra de Deus. Como eu vou fazer isso? Andando conforme a palavra de Deus. Para que nós consigamos nos manter juntos. Porque nós vamos ter opiniões diferentes. Nós vamos ter decisões diferentes. Mas Ele é a pedra que nos mantém juntos. Né? Quando nós vamos tomar uma decisão, nós não somos guiados pelo nosso time, pela nossa preferência de cor, pela nossa preferência de comida. Né? Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos mantém junto, que é a argamassa. E no 22 ele termina falando, por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Amém? Então, nós estamos sendo edificados. O que isso significa? Que nós estamos em construção. Amém? Dia a dia. Não vale usar isso como desculpa, né? Ai, aqui eu ainda estou em construção. 20 anos no Evangelho, né? Ai, falei palavrão porque ainda estou em construção. Misericórdia, né? Nós precisamos. Quem aguenta uma construção muito tempo? Gente, quem já passou por reforma, por coisa assim, sabe como é horrível, né? Ninguém aguenta. Nós precisamos agilizar esse processo, tá? Porque o nosso mestre de obras é bom, gente. Né? Ele é bom. Né? Nosso pedreiro é aquele que não falta no serviço. Né? Não tem perigo. Não é um mestre de obras caro. Né? É sem preço. Bem, tem um valor enorme, mas não teve preço para nós. Nós recebemos de graça. Então, deixa ele trabalhar, pelo amor de Deus. Deixa ele trabalhar na sua vida. Deixa ele mudar o seu querer. Esse negócio de dizer, eu nasci assim, você sempre assim, sempre Gabriela, não pega mais. Né? A maioria nem sabe o que é Gabriela, mas já era. Né? Não pega mais. Nós precisamos ser edificados, casa do Senhor. A habitação onde Deus vive por seu Espírito. O Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aí. Né? O Espírito Santo está em nós. Ele habita dentro de nós. Mas quem aqui, eu estou na minha casa, está muita bagunça ainda. Né? Mas eu não vejo a hora de ver ela arrumadinha. Né? Queria tanto ir para casa, acho que é por isso que eu chorei tanto. Porque eu queria tanto vir para casa, agora eu quero voltar. Não quero mais. Porque, né? Vai dando desespero. Eu já comprei 2 guarda-roupa, 3 armários e não dei conta ainda. Né? De guardar as coisas, e trouxe coisas para a igreja ainda. E todo dia que passa lixeiro, lá tem um monte de coisa lá na rua. Porque a gente não... achei que era fácil brincar de casinha, né? Eu já não tenho mais 20 anos, né? Então, dá desespero, gente. Dá desespero você ver as coisas fora do lugar. Né? Pelo menos para uma grande maioria, né? Tem gente que não liga muito, mas a grande maioria dá desespero, né? Vê que não tem onde guardar, que você não sabe o que vai fazer com aquilo. Né? Agora, você tem o Senhor, que está cuidando de todas as coisas. Né? Ainda bem que Ele não se desespera, senão a gente estava perdido. Né? Estava perdido. Tenho para mim que quando Ele chorou ali no Getsemane, não era só por causa do sofrimento, acho que Ele viu tudo isso, falou assim, o que eu vou enfrentar, o que eu vou ter que fazer pelo povo, esse povo vai ser duro, mas eu vou. Né? Chorou lágrimas de sangue. Brincadeira essa parte. Nós somos difíceis, sim ou não? Né? Nós temos tudo à nossa disposição, tudo à nossa mão, nós pedimos que o Senhor nos mude, mas nós não queremos enfrentar as dificuldades. Né? Eu queria, na verdade, mudar e nem precisar levar nada. Né? Mas é assim, vou comprar tudo novo, pode ficar comprar até roupa nova, não vou precisar nem pensar de guarda-roupa. Né? Seria maravilhoso. Mas não, para eu estar onde eu quero, né? Para eu dar um quintal para os meus netos, culpa dos meus, para eu dar um quintal para os meus netos,
Eles pediram? Não. Né? Eles se divertiam muito lá dentro do meu apartamento. Né? A gente é que quer fazer. Para eu fazer isso, eu vou ter que arcar com custos financeiros, eu vou arcar com trabalho, né? Faz parte. Né? E eu não posso me entristecer por isso, irmãos. Por isso que eu falei, chorei, aí limpei o choro, engoli o choro, né? E fui lá montar o negócio. Não adianta eu ficar lá chorando e estar até hoje lá chorando e as coisas lá, né? Não é dessa forma. A gente vai à luta. Amém? Então, a gente pode chorar nos pés do Senhor, pode falar, Senhor, eu não consigo mudar isso. Senhor, misericórdia, como é difícil. Mas nós vamos à luta, porque o Senhor é por nós, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. E Ele é a pedra angular que nos mantém unidos. Por isso, irmãos, à medida que nós nos transformamos, que nós vamos modificando todo o nosso, até o nosso caráter, nossa maneira de pensar, nós nos tornamos mais unidos. Porque nós nos tornamos mais parecidos com Cristo. Né? É mais fácil nós estarmos juntos, nós estarmos em comunhão. Né? Há prazer em estarmos juntos. Porque o nosso assunto não é time, não é cor, mas é o Senhor. Né? A nossa vida é no Senhor. Não que nós não falemos de outras coisas, né? Mas não é nosso foco principal. Não é aquilo que vai fazer com que você não olhe mais para o seu irmão, porque ele não é do mesmo time que você. Né? Muito pelo contrário, nós estamos juntos, porque somos unidos pelo amor no Senhor. Amém? Quero que você se coloque de pé.